No parque. Olá, olá. 60 dólares. Olhem que colunas enormes de mármore puro. Com a clássica vista de Pyongyang pela janela do quarto do hotel. Começava a manhã do quarto dia, que seria focada em visitar lugares icônicos da capital. Após o café da manhã habitual, folheei rapidamente uma revista militar disponível para os hóspedes no nosso andar do hotel. Nessa revista de 2023, tudo estava em coreano, não em inglês como nos jornais para estrangeiros. Eram mostradas várias imagens do desfile militar anual, onde era possível ver coisas curiosas como tratores com reboques cheios de metralhadoras, mas também havia imagens de inspeções do Marechal Kim Jong-un a instalações militares. Depois de descer no elevador de vidro com vista para a ilha e após medirem nossa temperatura no saguão do hotel, embarcamos no ônibus e seguimos para a nossa primeira parada, no itinerário de hoje. No trajeto, vimos novamente cartazes de propaganda, grandes avenidas e prédios do governo, além de pessoas agachadas limpando as calçadas com as mãos ou jovens pioneiros a caminho da escola. Minutos depois, paramos rapidamente. A mesma floricultura do primeiro dia. De acordo com o guia, isso ocorre porque é o único lugar que aceita moeda estrangeira. Com as flores compradas, estávamos prontos para seguir rumo ao Monumento à Libertação. Este monumento está situado na colina Morabong, no centro de Pyongyang, próximo ao grande monumento da colina Mansudai, ou da estátua ao movimento Shojima que vimos no primeiro dia. O monumento, inaugurado em 1946 e composto por um obelisco coroado por uma estrela vermelha, ergue-se como símbolo da aliança entre a União Soviética e a Coreia do Norte, durante a luta contra a ocupação japonesa. Poucos meses após o Exército Vermelho entrar triunfalmente em Berlim e o Exército Alemão capitular, os soviéticos declararam guerra ao Japão em 8 de agosto de 1945, poucos dias depois do bombardeio atômico em Hiroshima. Eles então iniciaram a operação chamada Tempestade de Agosto, que tinha como objetivo lançar uma ofensiva rápida e contundente contra o exército japonês. Na região da Manchúria e norte da Coreia, considerado um sucesso. Em poucos dias, as tropas soviéticas libertaram boa parte do norte coreano. O monumento foi um local frequentado de peregrinação pelos norte-coreanos até a queda da União Soviética. Isso nos mostra a colaboração que houve entre essas duas nações. Apesar de altos e baixos, ao longo das décadas, os soviéticos tiveram um papel crucial no fornecimento de energia, maquinário, armamentos, tecnologia e outros recursos. Além da cooperação econômica e militar, a cooperação entre os países também abrangeu política, cultura e organização social, com aspectos ainda visíveis atualmente. Este aqui que eu tenho. Às minhas costas está o monumento dedicado aos soldados soviéticos que ajudaram, em 1945, a acabar com o Império Japonês e a estabelecer o caminho para a independência e liberdade. Como eles dizem, a República Popular Democrática da Coreia. Vocês podem ver deste lado já celebrando a vitória e do outro chamando a ação, lutando, batalhando. Aqui, neste caso, cidadãos coreanos agradecendo aos soldados soviéticos. Também uma bandeira soviética junto com a bandeira da Coreia do Norte. Aqui vocês podem ver o que está escrito: Glória eterna ao exército soviético, que ajudou a libertar o povo coreano dos imperialistas japoneses e abriu seu caminho para a independência e a liberdade. 15 de agosto de 1945. Antes de prosseguir, o guia aceitou nos mostrar o app usado para compras online em seu celular. Uma versão norte-coreana da Amazon. É crucial compreender que a internet na Coreia é restrita e não permite acesso à rede global que todos nós utilizamos. Ela se chama Kwangmyong, que em português significa brilhante.
No âmbito dessa rede, o comércio eletrônico ganhou popularidade recentemente, apesar de haver pelo menos 2 precedentes desse tipo de comércio. O chamado Chojima, inaugurado em 2007 com colaboração chinesa, e o denominado Malmun-sang, traduzido como a Loja dos 10.000 Artigos, aberto em 2016. Não sei dizer qual era aquele que vimos. O que vocês podem ver é que se vende todo tipo de artigos, desde produtos de beleza como cremes, maquiagem, ou até mesmo o que pareciam ser imitações de perfumes da marca Lancôme, por 140 wons, que na cotação oficial equivale a um pouco menos de €1. Também telefones celulares com telas AMOLED dobráveis, produtos de farmácia, roupas, sapatos, flores, relógios inteligentes, escrivaninhas, móveis ou anúncios de bancos. Na seção de farmácia era possível ler categorias como saúde da mulher, saúde gástrica, medicamentos recém-chegados, alimentos saudáveis de alta eficácia e até uma linha de medicina patriótica. Também havia o que pareciam ser ingressos para espetáculos e anúncios com tipografias e cores chamativas, embora eu não saiba dizer exatamente do que se tratava. Inclusive, em alguns casos, mostrava o número de visitas que a publicação recebeu, somando dezenas de milhares. Devido ao isolamento do país, não está claro como funciona o sistema de pagamentos através desses aplicativos. Supõe-se que seja com cartões de pagamento ou meios controlados pelo Estado. Mas o que se sabe e pode ser observado é que o uso de smartphones está cada vez mais generalizado. A maioria é produzida por empresas estatais na Coreia do Norte ou importada em partes e cuidadosamente montada dentro do país. Com isso, garantem que, apesar de terem características semelhantes aos smartphones modernos, sua funcionalidade é limitada. Eles vêm com aplicativos pré-instalados para notícias, livros eletrônicos ou jogos e prontos para se conectar à intranet móvel nacional. Coriolink está ativa desde 2008, uma joint venture entre Horascom, Telecom Egípcia e a Corporação de Telecomunicações da Coreia. Após visitar o monumento, vamos passear pelo Parque Central de Pyongyang. E está claro que eles sempre nos levam por onde querem porque é um caminho, não te deixam sozinho em nenhum momento, sempre tem 2 pessoas observando. Mas o que quero dizer é que, mesmo assim, dá para ver cenas da vida cotidiana aqui que não estão preparadas, digamos, eles não preparam tudo nos mínimos detalhes. Sim, dá para ver senhoras sentadas conversando com a gente, nos dizem palavras em russo, depois outras senhoras brincando de qualquer coisa, depois pioneiros também desenhando cenas que fazem parte do dia a dia daqui também. É curioso que se costuma ver muitos deles em hotéis. Esse tipo de edifícios que parecem abandonados, embora sejam usados, estão meio que semi-abandonados. Esse aqui atrás de mim também fica no meio do parque, mas dá pra ver que tem gente fazendo suas coisas. E olha, o guia acabou de me dizer que isso aqui é um muro do século VI, não, desculpa, do século XVI. Shishnaktu, um muro defensivo no alto do parque. Inclusive, dá pra ver até grupos de turistas coreanos que vêm aqui para conhecer o parque com seu guia, vestido com roupas tradicionais. Percebi um detalhe. Sempre os pioneiros, e até mesmo os mais velhos, andam em fila indiana de 2 e muitas vezes de mãos dadas. Então eu acho que é algo que eles aprendem desde cedo, né? É uma tradição, esse senso de ordem desde pequenos. Daqui, dessa vista do alto do parque, dessa pagoda, dá pra ver que o parque está cheio. Delas, ali ao fundo, vocês podem ver outra. Podemos ver a ponte, a torre de televisão. Curiosamente, o enorme estádio está em uso agora, com o placar 0-0. Se vocês olharem, o que acontece é que não tem público nenhum. Acho isso super curioso, é como se qualquer um pudesse usar o estádio, imagino eu. Outro dia também estavam lá assistindo a uma partida, mas não deve ser a liga, não sei, né? Imagino que sejam times normais jogando. E o público? Pois é, sem público ou com uma pessoa que dá pra ver lá longe. Aqui temos os estudantes de Pyongyang.
Todos bem uniformizados, com mochilas praticamente iguais. Houve um momento de tensão ali, enquanto eu me aproximei da barraquinha de comida, porque eu queria mostrar para vocês o que dá para comer aqui. E imediatamente a senhora que estava vendendo na barraquinha disse: Não, 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 assim. E chamou o guia e falou assim, meio sussurrando: Caramba, momentos de tensão. Eu pensei: O que vai acontecer? E nada. No final, o guia falou que não tem problema se você está mostrando os produtos, não acontece nada. Mas realmente dá para sentir essa tensão. Caramba, dá pra cortar com uma faca, como tem algumas pessoas. Eles desconfiam muito dos turistas e do que eles fazem. Aqui está o mapa do parque. Como vocês podem ver, esse tipo de estrutura sempre aparece nos cartazes de propaganda, só que aqui está ocupada pelo mapa. Esses blocos de concreto são onde colocam as faixas e dá para ver por toda a cidade. Ali, ao longe, ao lado do mapa, tem uma espécie de pombal com cachorrinhos e pombos. Olhem, encontramos aqui uma sessão de fotos de um casamento, recém-casados, com trajes coreanos típicos tradicionais. Esses devem ser as testemunhas e ali estão os noivos. O que a gente faz, caramba, com a tecnologia? Ele está ali com o ponto eletrônico, o camarada e com seu telefone celular. Esse foi o passeio pelo parquezinho, muito bonito, muita vida. Vê-se muitos grupos de crianças, de jovens, alguns militares que não nos deixaram gravar, suponho que fazendo o serviço militar, a mili. E também as crianças da escola e os idosos. Até mesmo casamentos acontecem nos parques de Pyongyang. Depois de terminar a caminhada pelo Parque Juvenil Moranbong, seguimos para o próximo destino, o Museu da Guerra Vitoriosa ou Museu da Guerra de Libertação da Pátria Vitoriosa. Um clássico dos tours pela capital. Já estávamos perto do meio-dia e era assim que parecia, uma das avenidas principais quase sem trânsito, exceto por alguns ônibus e um ou outro carro. Pedestres e ciclistas pelas ruas e prédios residenciais com fachadas de cores diferentes, tudo, como sempre, extremamente limpo e organizado. Passamos pela Embaixada da Rússia, onde um grupo lia com interesse os cartazes informativos no quadro de avisos, possivelmente sobre as novidades nas relações entre os dois países. Acabamos de chegar ao Museu da Libertação. Não sei se é exatamente esse o nome, mas é o museu que eles têm dedicado. Como vocês podem ver, a guerra e ao final da guerra contra a Coreia do Sul de 1950 a 1953. Com as estrelas, a bandeira da Coreia do Norte e os soldados de cada lado. Acabaram de fazer um controle de metais ali na entrada, também não pode trazer cigarros nem isqueiro, é proibido fumar. A primeira coisa que se vê aqui é a inscrição da inauguração em 1993. O espaço é enorme, uma praça gigante e ao fundo a estátua dos soldados e mais atrás o museu. Vejam as estátuas no estilo soviético. O que vocês veem aqui, o soldado com um bastão e o outro com essa arma, é um sistema desenvolvido para o bem. Segundo nos contaram, para destruir os aviões inimigos e usava-se um bastão. E com essa arma, que agora não me lembro qual é, de fabricação soviética, apontava-se para o céu para destruir os aviões. É um sistema que Kim Il-sung, o primeiro líder, o grande líder, inventou e que é muito famoso aqui na Coreia. Agora entramos no que parecem ser trincheiras. Olhem todos os troféus que eles têm dos Estados Unidos. Diferentes caminhões, diferentes armas, canhões. Toda essa parte está cheia de troféus de guerra norte-americanos, estadunidenses. Vocês podem ver a estrelinha branca. Começam por canhões e depois lanchas anfíbias, tanques, uma quantidade enorme de armamento exposto aqui. Inclusive fotos bastante explícitas, como vocês podem ver, de soldados caídos.
Todas as armas e os objetos expostos com sua respectiva placa, com ano de produção e ano de captura. Inclusive, tem aviões aqui expostos, totalmente destruídos, mas ainda assim reconstruídos, como este aqui, o AD-4. Ali vocês têm a foto de como ele era antes de ser destruído. Os aviões tiveram muita importância nesta guerra, e sua destruição era premiada com condecorações. Aviões da Marinha que saíam de porta-aviões. Aí vocês podem ver, Marinha, que loucura, tem muitos, hein? Devem ter uns 20 aviões sem exagero, expostos aqui. E aqui vocês têm todas as bombas, os projéteis que eram lançados desses aviões. Eles têm aqui até um navio espião dos americanos, que entrou em águas norte-coreanas. E, novamente, eles apresentam isso como um troféu. Inclusive, aqui ao lado, eles têm algumas placas e um quadro mostrando o momento da prisão da tripulação. Vamos visitá-lo agora. Para um navio de pesquisa com essas metralhadoras, eles estavam bem protegidos. Aqui, vocês têm a cozinha e a sala de estar para comer. Ah, não estou vendo. Ah, é daquela época. Uau, era uma explosão ou uma estrela? Estrelas, estrelas, estrelas. Olhem todo o equipamento que eles tinham aqui. Uma sala inteira de escutas, os americanos, cheia de aparelhos de rádios, radar que parece, olha, top secret proibido, é uma máquina de cifrar. Uma sala inteira, hein? Com esses sistemas de inteligência. A captura do povo representou uma grave crise diplomática no contexto da chamada Guerra Silenciosa, onde as incursões e confrontos de baixa intensidade se repetiam com frequência. Um tripulante norte-americano morreu nos confrontos armados entre a tripulação e as forças norte-coreanas, e os outros 82 foram feitos prisioneiros durante 11 meses, até que Washington declarou formalmente que o navio Pueblo estava realizando tarefas de espionagem em águas norte-coreanas. Embora posteriormente tenha se retratado dessa confissão, depois nos guiaram para conhecer o museu, um enorme prédio que se destaca imponentemente no final do território. Bem em frente ao museu, uma estátua com um soldado do Exército Popular da Coreia em posição de chamada à ação, enquanto empunha uma bandeira do seu país. Flanqueada por outras esculturas com mais soldados em ação. Por onde o vai e vem dos visitantes, especialmente dos pioneiros, com seu característico lenço vermelho amarrado no pescoço, é constante. O fluxo constante de moradores locais e a sistematização de visitas guiadas permitem que todos os habitantes possam ver a região, pelo menos uma vez na vida. Isso nos dá uma ideia de como é importante para manter, com bases inabaláveis, a visão norte-coreana do conflito dentro dessa sociedade hermética. Na fachada do museu,
São exibidos vários relevos que evocam diferentes fases da guerra e nos quais podem ser vistos tanques, idosos, crianças e camponeses lutando contra soldados, derrubando aviões, realizando atos de sabotagem, tudo com o escudo do Partido dos Trabalhadores e a bandeira dos lados. É possível ver uma estátua de bronze de um veterano de guerra cumprimentando uma criança, simbolizando a transferência da defesa do país entre gerações. Era proibido gravar dentro do museu, assim como em outros monumentos visitados. Portanto, as imagens exibidas são fornecidas por agências de turismo ou encontradas na internet. Tetos altos, duas escadarias, colunas e mármores de diferentes tonalidades compunham o vestíbulo, cuja parede central exibe uma enorme estátua do líder Kim Il-sung. No segundo andar, os retratos de vários generais e outros militares soviéticos. Eles dominam a escadaria acima da entrada e aparecem constantemente nas paredes dos corredores. Encontrávamos mais relevos que representam soldados em ação, nos quais se destaca o heroísmo de seus feitos. Seguimos no museu assistindo a um curta sobre a guerra e visitando diferentes salas, onde eram representados, entre outros, os acampamentos dos soldados norte-coreanos. Como eles se organizavam, lutavam nas trincheiras e destruíam tanques e aviões, com mais esculturas e figuras de soldados e retratos de Kim Il-sung, a constante presença do inimigo americano, derrotado, e de outros aliados da Coreia do Sul. Isso se refletia em várias salas, em algumas com representações de campos de batalha cinzentos, onde a destruição e as armas depostas encenavam a rendição do inimigo, cujos corpos inertes eram devorados por corvos. Em outra sala, o sofrimento de mulheres e crianças nas mãos inimigas se misturava com imagens da resistência dos mais fracos e inocentes. O que mais me chamou a atenção nessas imagens é que não encontrei nenhuma imagem onde soldados da Coreia do Sul estivessem lutando contra coreanos do Norte. Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais suportam todo o peso do inimigo. Por fim, nos levaram a uma sala circular, onde havia uma maquete panorâmica de 360 graus feita à mão pelos artistas do prestigiado estúdio Mansudai, onde era possível ver de forma animada, com a ajuda de um narrador e efeitos de som e luzes, o desenrolar da Batalha de Taeyong, que colocou o Exército Popular da Coreia contra o Exército dos Estados Unidos no início da guerra. Depois de algumas fotos com a guia do museu que falava um russo perfeito, voltamos para o ônibus. O trajeto até a próxima parada foi um pouco mais longo que o normal, cerca de 20 a 30 minutos. Com isso, conhecemos áreas da cidade que não havíamos visto antes. O mesmo ocorreu nos cartazes de propaganda com mensagens como "Brilhemos intensamente com as conquistas transformadoras das quais nos orgulhamos este ano", ou essa composição de 3 cartazes, onde era possível ler proclamações como "Pelo fortalecimento do poder nacional e do prestígio nacional no exterior, pelo bem-estar do povo", junto a outros que ilustravam o sucesso do lançamento de um satélite e as conquistas e progresso do sistema socialista. Também há outros que convocam a cumprir os planos do partido, onde os camponeses, militares, cientistas e operários se unem em um só, de cabeça erguida e em uma pose esperançosa. Enquanto avançávamos, passávamos por pontos de trólebus, prédios em construção e estações de metrô, com um vai e vem constante de pessoas, embora sem multidões, onde ao observar os pedestres ficava evidente que a umidade e o calor do dia eram sufocantes, como mostrava a quantidade de leques e sombrinhas que os coreanos carregavam e, como pudemos comprovar nós mesmos, toda vez que descíamos do ônibus. Mais barracas de comida de rua e de bebidas, onde se via grupos de coreanos tomando alguma coisa e conversando tranquilamente. O ritmo de vida parecia menos agitado comparado a outras grandes cidades do mundo. Do meu lugar, filmei algo que já tinha visto antes: uma mulher passeando com seu cachorro de estimação, o que nos indica que algo está mudando em uma sociedade como a coreana. Antes de estacionar, passamos por um bairro não tão novo como outros que já tínhamos visto, com buracos e falhas no asfalto. Trata-se da Avenida Kwangbok, que significa restauração da luz ou renascimento. Nela, é possível ver grandes prédios residenciais de diferentes formas e cores, com algumas barracas de rua. Ela foi construída nos anos 80 para comemorar o 70º aniversário do nascimento do presidente Kim Il-sung e conta com 5 faixas para cada sentido, embora fossem vistos pouquíssimos carros circulando junto com um ou outro bonde. Por ser tão grande a avenida, em alguns trechos dava a sensação de que era um espaço aberto,
Uma nova técnica para comer, nos prometeram um plof coreano, que é algo como arroz com carne e legumes. Medirão nossa temperatura como sempre. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado. Como em todo lugar que vamos, a respectiva loja de souvenirs, de lembranças. Aqui vocês podem ver os pins. Acho que é Jade. E os ímãs talvez já tenha mostrado. E também, isso está sempre aí, o jogo de talheres. Não pode faltar o de chá. Olhem esses jarros. Os coreanos são verdadeiros artistas. Tem pinturas e jarros lindos, não vou mentir. Os tipos de Lego que vocês podem encontrar, todos de guerra, caças. Este é o barco tartaruga, eu acho. Depois vocês têm mais tanques por aqui. E aqui de novo o barco tartaruga ou dragão. Mais tanques, claro. E sistemas antiaéreos sobre mísseis balísticos. Lego coreano. Olha, até que não parece ruim, hein? Eles poderiam contactar a Lego e propor uma colaboração? Quanto custa? $60. Sim, e este item? 40? E esse, $20. $20? Sim, obrigado, obrigado. Aqui vocês têm um restaurante, esse menorzinho, com uma televisão de karaokê também, que não pode faltar. E a cerveja de arroz? Um piano também. Sempre tem um piano nesses restaurantes. Muitos desses restaurantes que a gente vai parecem um restaurante de casamento. Sempre tem aqui a mesa para os convidados, vamos para os noivos e depois o resto dos convidados separados. Olhem, nesse caso, com pipocas brancas entre flores. Nos serviram uns camarões empanados. Depois também o típico arroz prensado, que é como o pão típico deles, e, bom, alguns legumes assim. Vamos com o camarão. É como um pudim de ovo. Bem, essa é a comida. Um pouco de porco agridoce, o plof, que tem um pouco de omelete. Depois acho que são algas. Também brotos de soja ou, não sei, de algum tipo de planta parecida. E carne e especiarias picantes. Se forem comer com hashes que não são de madeira, tomem cuidado, é super difícil. Nessa viagem derrubei comida em mim mesmo 3 ou 4 vezes, me sujando. Senhoras e senhores, chegou o momento tão aguardado, a visita ao metrô de Pyongyang. Vamos para lá. Dei uma olhada no saguão da estação. Nós passamos sem ficha, mas tem que pagar ficha. Uma moedinha para passar, embora todas as catracas estejam abertas. Vamos entrar em um dos metrôs mais profundos do mundo. Olhem ali o chefe da estação, Al-Shavalito. Começou a ser construído em 1969 e a primeira estação foi concluída em 1973, ou seja, é um metrô relativamente antigo da época soviética. A construção possui uma abóbada típica e escadas rolantes idênticas às encontradas em qualquer capital. E soviética, e sim, as escadas rolantes são realmente longas. Sim, são. Estou mais ou menos na metade e já faz 1 minuto descendo. Olhem até onde vai. A iluminação é enorme. Uma coisa muito curiosa é que ela sai das escadas rolantes. Não está aqui no teto, nem no meio das escadas, como no metrô de Moscou. E aqui já chegamos à plataforma. Que cabine curiosa! É como as que existem nos metrôs ex-soviéticos, mas agora está vazia. Uma cabine de controle das escadas rolantes. Aqui vamos nós, os cidadãos de Pyongyang. Os guias estão nos apressando.
para não ficarmos atrasados. Deve ser por volta das 16 horas. As pessoas já estão indo embora, imagino que para suas casas depois do dia de trabalho. É assim que os corredores ficam. Olhem essas luminárias com uma flor desenhada ali. E claro, o clássico mármore. Não pode faltar. O sistema de metrô conta com duas linhas principais. A linha Choima e a linha Hyoxin, que somam cerca de 22 quilômetros de trilhos e 17 estações. Algumas chegam a profundidades de até 110 metros e seu design arquitetônico mostra uma clara influência soviética, como mencionei antes. Sua rica decoração inclui lustres, murais e mosaicos que refletem temas patrióticos e revolucionários e incluem materiais como mármore e granito, o que lhe confere essa aparência majestosa e monumental como se fosse um palácio para o povo. Ademais, em seus corredores há portas blindadas, permitindo que as estações e o metrô sirvam de abrigo em emergências. Embora não haja números oficiais de passageiros, estima-se que centenas de milhares de coreanos o utilizam todos os dias. Similarmente, especula-se sobre a existência de túneis alternativos conectados ao metrô, reservados para as altas autoridades do regime. Embora não haja informações verificáveis que confirmem isso, os vagões foram importados da China e da União Soviética nos anos 70 e da Alemanha Oriental nos anos 90, que ainda são usados atualmente nas cores verde e vermelha. Quando os vagões chegaram em meados dos anos 70, as inscrições e referências à fábrica foram removidas. Embora fossem feitos negócios com o exterior, naquela época, as políticas do governo estavam enfatizando a autossuficiência da Coreia do Norte, e era importante ressaltar que tudo era feito ou montado na Coreia. No entanto, em 2015, começaram a ser produzidos os primeiros vagões totalmente coreanos, cinza e pretos, com uma linha vermelha. Com o intuito de modernizar a frota de trens, que possuem tecnologia mais avançada e proporcionam maior conforto aos passageiros, semelhante a outros países desenvolvidos. A primeira estação, Pujung, na qual ficamos apenas alguns instantes, devido à pressa imposta pelos guias, se traduz como prosperidade e se caracteriza por seus elegantes lustres. E os murais onde camponeses, operários e outros trabalhadores sorriem sob a orientação do líder Kim Il-sung. Claro que nos apressam, mas deem uma olhada, está cheio de mosaicos ali. Como de trabalhadores ao fundo, de fábricas, estamos esperando o sinal. As chefes de estação e os pedaços de luminárias que elas têm são espetaculares. Vocês vão ver, meninas, como esta aqui. A pulseira vermelha ali está por todo o metrô, inclusive nos vagões. Podem ser trabalhos voluntários ou remunerados. Sua função principal é garantir o cumprimento das normas de civilidade e supervisionar o comportamento dos passageiros, até ajudar na entrada e saída dos trens nas estações. Também pode colaborar com tarefas de limpeza e assistência aos usuários. As inscrições na braçadeira geralmente identificam sua função e, às vezes, o nome da unidade a qual pertence. Eles nos trouxeram para outra estação. Preciosa, fomos para uma estação e embarcamos, apenas isso. Ela tem 80 metros de comprimento, é a maior das estações. E, segundo o guia disse, essas luzinhas aqui lembram fogos de artifício. Os mosaicos que vocês veem em ambos os lados da plataforma têm 80 metros de comprimento, enormes. Com os jardins de Pyongyang. Olhem que colunas enormes, por favor, mármore puro. Coisa linda, que coisa linda. Olhem, reparem. Toda vez que para na estação, parece que sai um dos motoristas, piloto e copiloto, e sai por aqui. No final da plataforma vocês têm um mosaico de Kim Jong-il, também enorme, no qual é preciso tirar uma foto, sempre com os braços ao lado do corpo e retos. Agora estamos no vagão antigo, verde e vermelho. Olhem o detalhe dos mosaicos que dá para ver daqui da janela. E ali atrás de mim vocês podem ver os retratos de Kim Il-sung e Kim Jong-il. Olhem, olhem, a cadeira é bem confortável. Olhem o compensado, esse tipo de madeira. Não se vê anúncios nem telas. Este é um dos primeiros vagões, cheio de turistas tirando fotos loucamente. Não sei o que os coreanos devem pensar disso. Os retratos dos líderes
líderes estão em cada um dos vagões dos trens do metrô de Pyongyang. Colocados acima da porta da cabine, esses retratos estão no metrô, porque é considerado pelos coreanos um transporte ferroviário e, segundo suas normas, retratos dos líderes devem estar presentes. A altura e distância para a colocação estão descritas com precisão em suas normas. Assim como vocês podem observá-los no metrô, não os verão em outros meios de transporte, como ônibus, trólebus ou bondes. Além de serem colocados em prédios governamentais, instituições ou ferrovias, também podem ser encontrados em cada casa. Os retratos devem estar sempre limpos e reluzentes, inclusive são vendidos kits para mantê-los assim com o pano adequado. Os chefes de bairro, mencionados anteriormente, são responsáveis por verificar em cada casa se os retratos estão presentes e em boas condições, como símbolo de lealdade ao regime, sob o olhar curioso de alguns passageiros, como senhoras que nos cumprimentavam e puxavam conversa. Continuamos nosso passeio pelo metrô de Pyongyang por 3 estações sem parar: Ponggwa, Seongri e Tongil, que significam chama, vitória e reunificação, respectivamente. Nelas, vêem-se murais representando cenas cotidianas que enfatizam a importância do trabalho, temas revolucionários, patrióticos ou a esperança de transformação. Coreia reunificada, considerando o agravamento das relações entre as duas Coreias e a política de não reunificação adotada pelos atuais líderes. Esta última estação passou por uma mudança de nome há poucos meses, e é uma incógnita como será remodelada, agora que a reunificação não é mais buscada. Com os vizinhos do Sul, Ponte oferece alternativas. Passamos por 3 ou 4 estações, mas aqui novamente um mosaico com os trabalhadores e militares coreanos. Espetacular. Olhem que detalhe. Aqui em cada estação vocês também têm um lugar para ler o jornal. Aqui com umas vitrines como este senhor está fazendo aqui. E aqui vocês têm a estátua, que parece ser de bronze, do ideólogo do movimento Juche. O marxismo adaptado ao estilo coreano, né? Uma espécie de marxismo coreano nativo daqui. O guia me disse que isso representa o discurso triunfal dele em 45. Em cada estação, há 3 ou 4 moças em cada parte da plataforma. Bem, esse foi o nosso passeio pelo metrô 3 estações e já saímos. Olhem quanta gente atrás de mim. Está lotado. O metrô funciona das 6 da manhã até as 10 da noite. O preço é irrisório. São 150 won, que equivalem a cerca de 0,015 centavos de dólar. Olhem o Arco do Triunfo, a torre dedicada às ideias, Yuchi, o relógio, nada de digital e os corredores desta estação. Este é um momento emocionante para mim. Eu, que sou um amante dos metrôs soviéticos, um metrô pequeno, um sistema de metrô pequeno, mas vamos com a pura essência soviética. Olhem que lojinhas mais bonitas aqui, com livros, a menina escolhendo seus cadernos, outra lojinha fechada. Olhem que bonitas. Olhem as televisões que tem aqui em cima, 1, 2, 3 e 4. A maioria dos passageiros coreanos ou fica olhando ou passa direto, mas não presta muita atenção. Alguns são muito gentis e cedem seu lugar para você sentar. Tentam interagir de alguma forma, mas não muito, não passa de 2, 3 palavras. A sensação, eu não vou mentir para vocês, é como uma visita ao zoológico ou algo assim. Olha, que curioso. Ali deixam as moedas, o pessoal entrega para ela, mas as catracas estão abertas. Na estação é mostrada a data de hoje com o ano 113, o nosso 2024, o 113 da era Juche. E depois o símbolo do metrô ali em cima e o número da estação. Acho que estão fazendo perguntas ao guia sobre quantos bilhetes ele comprou. Que curioso, os passageiros acabaram de sair e o cara lá dentro fechou a porta e colocou a grade. Tenho aqui o guia de olho como uma águia e o Arco do Triunfo lindíssimo. Fechado. Olá, olá, olá. Nossa, que multidão de crianças. O que será que eles sentem ao ver alguém assim, de barba, com cara de ocidental? Olá, olha só, comendo um sorvete.
Vocês têm aqui todo tipo de lojinhas na saída do metrô, que também é a saída do estádio de futebol. As crianças, claro, não têm nenhum tipo de vergonha como os adultos. Algumas delas nem querem te cumprimentar ou se aproximar de você. Olha só, o guia foi gente boa e trouxe todo o ônibus pra cá. Sorvetinhos daqueles que não vendem para turistas, geralmente só se compram com dinheiro coreano. Vamos ver se são bons. Esse aqui é de banana, tinha de cereja, de pêssego. A saúde de vocês. Caramba, muito gostoso. Achei que ia ser tipo um pozinho, mas não, é sorvete mesmo, sorvete de verdade. É mesmo? Caramba, deliciosa, 100% cerveja, sem nada de arroz. Vocês podem ver que isso se assemelha muito ao que os pioneiros que nos ensinaram antes faziam. Que loucura! Olhem o preço dessa garrafa, 750 euros, 76 euros.